Irmão, prepare-se para mais. Precisamos estar preparados para mais. Amém? Deus, Ele tem um vinho novo, mas nós precisamos ser os odres novos, porque se Ele colocar um novo dentro do velho, a Bíblia diz que vai destruir o velho. Muitas coisas de Deus que parece já estarem maduras, sabe? Aquele fruto que você fala, está maduro, mas eu não consigo alcançar para tirar ele do pé, sabe? Tem muita coisa de Deus que parecem já estar maduros para nós, só que a gente não consegue acessar. Por quê? E é um cuidado de Deus, irmão, porque se Ele colocar esse vinho novo no odre velho, vai destruir o odre. Nós precisamos nos tornar novas criaturas, amém? Novos odres. Assim o vinho entra e a Bíblia diz: você conserva o vinho e o vinho conserva você, amém? O Espírito Santo conserva você e você conserva o Espírito Santo. Já está madurinho, irmão. A gente só precisa crescer para acessá-lo, sabe? É como um pai que compra um carro para o filho antes dele ter 18 anos. E aí todo dia o filho olha lá o carro, entra dentro, acelera, mas não pode sair com ele ainda. Aí lava, aí bate um vento, ele vai lá e lava de novo, só que ele não pode sair com ele ainda. Irmão, mas quando ele cresce, atinge a idade e se torna habilitado para isso, já não há nada mais que impeça dele pegar o carro, amém? Tem algo de Deus para mim e para você, irmão, e a gente já está ali contemplando, a gente já está ali pelos olhos da fé espirituais, já enxergando, mas ainda não podemos acessar. Mas o dia que nos tornarmos maduros o suficiente, habilitados, irmão, vai ter nada mais que te impeça de entrar, de tomar posse, de desfrutar, de viver o novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então prepare-se para mais, intensifique sua fé, sua oração, sua comunhão, sua adoração, sua sede. Busque mais e mais e mais e mais e mais, porque Deus, Ele é ilimitado, a nossa busca é que é limitada. A Bíblia diz que a fonte que Ele oferecia para aquela mulher, a Bíblia diz que era uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era uma fonte, ela significa águas renováveis, amém? Agora, para a vida eterna significa o que? Sempre, ou seja, para sempre se renovando, para sempre se renovando, amém? Essa é a ação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher que tem fome, que tem sede, que conhece o Deus vivo, que conhece o dom de Deus, que clama por isso, amém? A Bíblia diz: olha, é algo que se renova para sempre, nunca para, nunca cessa, amém? Não adianta viver uma vida com saudosismo. Não adianta olhar para trás e dizer: ah, como eu era feliz. Irmão, você ainda vai viver os melhores dias da sua vida. Diga glória a Deus. Você ainda vai desfrutar de coisas que você nem imaginou que fossem possíveis para você. Deus vai te levar neste lugar, e você vai ver que o pastor não estava falando bobagem, amém? Você, quando estiver nesse lugar, você vai querer contagiar outras pessoas, assim como a minha missão é tentar contagiar você, amém, gente? Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Livro de Atos, achei que vocês tinham esquecido. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, no versículo 1. Atos 12, versículo 1 diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro.
E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois do quê? Depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem? A Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 o quê? Soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o quê? Irmão, olha o estado. Pensa numa prisão de segurança máxima. Pedro estava algemado a um soldado à sua direita e algemado a outro soldado à sua esquerda, e do lado de fora da cela mais 2 soldados. Aparentemente, ou realista, de forma realista, era impossível escapar. Era o fim da linha. Irmão, muitas vezes a sensação que nós temos diante de uma circunstância é que não vai ter jeito mais. E aí a gente meio que aprende a conviver com esse problema. Sabe, a gente se acostuma a dormir na cela fria. A gente se acostuma, irmão, a estar numa situação de desconforto. Porque imagina você dormir de pé, algemado a outros 2 homens, preso como um criminoso perigoso. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Ele achou uma posição confortável, porque não tinha como sair dali, não tinha como superar aquela situação. E nós que somos cristãos, a gente tende a espiritualizar muita coisa e a mistificar muitas coisas. Mas se estivéssemos no lugar de Pedro, a gente pensaria: Deus não vai fazer nada, porque se tivesse que fazer, teria feito por Tiago. Tiago também era um servo de Deus, mas já havia morrido, já havia tido a sua cabeça decapitada. Então quer dizer, como acreditar que um Deus que não fez por Tiago vai fazer por mim? Um Deus que não fez pelo irmão vai fazer pela irmã. Um Deus que não operou na vida do pastor vai operar na minha. Então é melhor a gente meio que se adaptar à situação, procurar uma posição confortável para dormir naquela prisão. Continua, por favor, versículo 7. Eis que sobreveio o quê? Você crê em anjos? É outra coisa que a igreja, que gosta tanto de espiritualizar, mas não gosta de falar. A gente espiritualiza tanta coisa, e às vezes para o reino das trevas, tudo é demônio, tudo é capeta, tudo é pombagira, nada é caráter, nada é ser vergonhice. E no que diz respeito, irmão, as coisas celestiais, a gente meio que fica incrédulo. Irmão, a Bíblia diz que um anjo de Deus foi lá na prisão, porque se não fosse um anjo, não poderia ser ninguém. Amém? Se não fosse algo sobrenatural, o natural não poderia resolver, não iria funcionar. Diga bem forte: eu creio nos anjos de Deus. Amém? Eis que sobreveio um anjo do Senhor
e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus, o quê? Esperava. Diga bem forte comigo: o erro de Herodes foi esperar a Páscoa. A Bíblia diz que no plano de Herodes, depois da Páscoa, ele iria matar Pedro. Ele iria apresentar Pedro perante todos os judeus, porque isso agradava. Irmão, tem gente que gosta de ver crente sofrendo. Sabe por quê? Porque o crente, religiosamente, ele é meio que orgulhoso. A gente meio que costuma se posicionar acima de quem não é crente. A gente não sabe mostrar a Deus e a nossa fé com humildade. Irmão, não confunda ousadia com soberba. Parecem a mesma coisa, mas têm naturezas diferentes. Ousadia vem de Deus, soberba não. E se a gente adota uma postura soberba, o que vai ter de gente torcendo para o seu sofrimento, torcendo para a sua queda, torcendo para o seu fracasso. Por quê? Porque o seu fracasso vai colocar você na mesma posição que eles não crentes. Sua vergonha, sua derrota vai colocar você na mesma posição que eles não crentes. Então cuidado, irmão, como você manifesta o seu cristianismo, porque a Bíblia diz: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde, mas foi ousado quando entrou no templo e quebrou tudo que estava de errado lá. Então a gente não pode confundir ousadia com soberba, amém? Porque senão a gente vai atrair, irmão, muitos inimigos de que não precisávamos. Jesus era judeu, e os judeus estavam se alegrando de ver os discípulos de Jesus serem mortos. Só que o erro de Herodes foi querer esperar a Páscoa. A Bíblia diz que um anjo vai lá, tira Pedro da prisão. Imagina depois da festa, procuram Pedro, e cadê Pedro? Imagina os soldados quando acordaram, viram as algemas, os grilhões, mas Pedro não estava lá. Imagina a confusão que foi promovida naquele lugar. Você está aí no livro de Atos, 1 Coríntios, você vai entender o que eu quero dizer para você. Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim:
Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa, o quê? Páscoa, foi sacrificado por quem? Por nós. Diga glória a Deus. Irmão, depois da Páscoa, Herodes não tinha mais poder sobre Pedro. Eu não sei se você já entendeu, mas Cristo é a nossa Páscoa. Depois da Páscoa, a morte não tem mais poder sobre nós. Diga glória a Deus. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Cristo é a nossa Páscoa. E depois da Páscoa, o inimigo não tem mais poder sobre nós. Hoje o meu maior adversário é a minha incredulidade, não é o diabo. O seu maior gigante é a sua falta de fé, não é o diabo. Por quê? Porque Cristo, a nossa Páscoa, irmão, Ele tirou o poder que a morte tinha sobre nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54: quando isso que é mortal se revestir da imortabilidade, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá o que diz as Escrituras: tragada foi a morte pela vitória. Diga glória a Deus. Quando Cristo morre na cruz, tudo isso que é mortal é revestido de imortalidade. Irmão, nós nos tornamos em Cristo os imortais. Amém, gente? Nós não podemos mais ser vencidos pela morte. Por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, a Bíblia diz, foi sacrificado por nós. Tudo isso que é corrupção, corruptível, em Cristo foi revestido de incorruptibilidade. Você sabe o que Deus está dizendo? Olha, quando Adão pecou, eu vesti ele de casaco de pele, mas quando você pecou, eu te vesti com o corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Você tem noção que é isso, irmão? Eu acho que você não tem, porque a Bíblia diz assim, ó, versículo 8: por isso façamos o quê? Festa. Diga graças a Deus. Irmão, por pior que esteja o momento da sua vida, por mais caótico que esteja a situação, que você diga: pastor, eu me meti numa enrascada, não sei como sair, não tenho motivo para cantar, não tenho razões para me alegrar, eu estou te dando um motivo que vale a pena verdadeiramente. Ele está dizendo: olha, faça festa. Faça festa, porque Cristo é a sua Páscoa. E agora, tudo que era mortal já está revestido de imortalidade. Diga glória a Deus. A gente não tem muita noção do que é isso, porque somos tão terrestres, tão carnais, tão metafísicos, irmão. Somos tão pó, que parece que o Espírito não faz mais parte da nossa vida. Nós fazemos de tudo para conservar o pó, e às vezes fazemos poucos para conservar o Espírito. Agora o pó tem prazo de validade, que é o nosso corpo. O Espírito não. Por quê? Porque ele foi revestido de imortalidade. Diga graças a Deus. E aí Paulo está dizendo o seguinte: faça festa, comemore, celebre. Irmão, se tem uma coisa que cristão tem dificuldade, é de celebrar. Por isso que o cristão que não anda de cara feia não é cristão. O cristão que não anda na prova não é cristão. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar.
há tempo de cantar, há tempo de saltar de alegria, amém? E Deus está dizendo: olha, eu estou dando uma razão para você celebrar. Qual, pastor? Irmão, foi dada a permissão para você morar no céu. Diga glória a Deus. Você não poderia morar no céu. Você se considera um bom homem, uma boa mulher? Acho que todos nós nos consideramos. Tentamos viver uma vida mais correta possível. Tentamos não promover o mal para ninguém, puxar o tapete de ninguém, levar prejuízo para ninguém. Às vezes a gente até investe um pouquinho, né, no nosso bom caráter, com boas obras, dá uma sensação de prazer, de orgulho, sabe? Você já sentiu orgulho de você mesmo? Irmão, já senti muita tristeza comigo mesmo, mas já senti muita alegria comigo mesmo, de fazer coisas e falar: olha, eu em outros tempos não faria isso que eu estou fazendo. Nós nos consideramos boas pessoas, mas ainda assim não tínhamos permissão para morar nos céus, porque éramos corruptos, éramos mortais, não poderíamos entrar. Mas agora tudo isso que é mortal está revestido de imortalidade. Quando Herodes, irmão, vai nos procurar na prisão, a gente já não está lá mais. O diabo, irmão, ele já descobriu isso, e está na hora de você descobrir também. Foi dado a você a permissão para morar com Deus para sempre. Você está em Coríntios, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. No versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a o quê? Irmão, para um pouquinho. Se você olhar um pouquinho para trás, será que você conseguiria contabilizar quantas lágrimas você já derramou nessa vida? Dias maus, dias tristes, dias de injustiças, dias ruins, traições, decepções, frustrações, fracasso. Quantas lágrimas será, irmão, que eu e você já derramamos? Não estou dizendo aquela lágrima de quebrantamento na hora da adoração, estou falando de dor, estou falando de tristeza, estou falando daquele dia que parece que não vai passar. Deus está dizendo: olha, lá onde você vai viver, não vai ter mais isso. Será que você imagina quantas lágrimas dessas você ainda vai derramar? Irmão, ainda vamos chorar muito nessa vida, não vou mentir para você, porque a Bíblia diz que os dias são maus. A Bíblia diz que há tempo de chorar. A Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Então a gente ainda vai chorar bastante, irmão. Vai chorar com as perdas de oportunidade, perdas de pessoas que amamos. Nós vamos chorar, irmão, com decepções, com frustrações. Vamos chorar, irmão, por ataques espirituais. Dias que você acorda e fala: eu não estou bem, tem alguma coisa errada, sabe? Eu não estou me sentindo bem. E quando você encontra um ouvido disponível, você chora. E aquele choro, irmão, de dor, e a pessoa que está ouvindo não entende nem o que está acontecendo, tampouco você vai derramar muitas dessas lágrimas. Mas Deus está dizendo: olha, quando eu dei a permissão para você vir morar aqui não vai ter mais isso. Você imagina, irmão, se você a partir de hoje não é não ter lágrima, é não ter razão para derramá-las. Imagina se a partir de hoje, irmão, nunca mais você tivesse motivo para chorar.
anos passando, pessoas cruzando seu caminho, tentativas, só sucesso, benefício, sorte, pessoas boas, pessoas que ajudam, pessoas que estendem a mão. Irmão, pastor, olha, eu não sei o que eu estou vivendo, porque tudo dá certo para mim, tudo prospera, meu corpo está saudável, sabe? Eu não sei o que é sentir tristeza, eu não sei o que é ter insônia, eu não sei o que é ter uma dor de cabeça, uma dor de dente, eu não sei o que é me decepcionar com alguém. Imagina isso, irmão, 10 anos sem ter razão para derramar uma lágrima, 20 anos, 30, para sempre. Façamos festa, Deus está falando, porque foi dado a você o direito de ir para esse lugar. Celebre. Amém, gente? Continuando. E não haverá mais o quê? Não tem. Não vai perder mais ninguém, irmão. Você não vai se afeiçoar a alguém e perder essa pessoa e sentir a dor da perda. Não vai ter mais. Amém? Não vai ter mais. Só quem já perdeu um ente querido sabe o que é isso, que dor é essa. Deus está dizendo, olha, aqui onde eu estou garantindo a sua entrada, nunca mais você vai saber o que é isso. Nunca mais você vai sofrer o luto, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são o que, irmão? Passadas. Diga glória a Deus. Então, se nós não entendermos o que Jesus, a nossa Páscoa, representa, a gente não vai entender o que é celebrar de fato, comemorar de fato. Amém? Amém, gente? Você não tem que viver mais com o fantasma da morte, com a ameaça da morte, do inferno. Você não está mais nu. Deus já vestiu você com o corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Adão, irmão, descobriu que estava nu, se escondeu de Deus. Imagina ele se escondendo de tudo. Mas quando Deus o veste de novo, ele não tem mais por que se esconder. Irmão, você está vestido do corpo de Cristo. Não deixa a sua consciência dizer o contrário. Não deixa, irmão, o diabo provocar em você a sensação que você está nu. Amém? A sensação, irmão, de que a vergonha está exposta. Imagina, irmão, você nu perante uma multidão de pessoas, o constrangimento. Tem muita gente se sentindo assim espiritualmente. O preço da acusação, condenação, consciência pesada. Deus está dizendo, você não está mais nu, eu já vesti você. Amém? Você está vestido. Você só não pode tirar essa veste para andar confortável no meio de outras pessoas que não a têm. Só isso que você não pode fazer. Amém? Livro de Gênesis, abra lá por gentileza, capítulo 37. Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, 3 diz assim: Israel, que era Jacó, amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias, o quê? Cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele
pacificamente. Olha aqui para mim, por favor. Quando você recebe algo diferente do Pai, você tem que estar pronto, irmão, porque as pessoas vão te odiar. A maioria aqui não tem noção do que está carregando, do que está vestindo. Esse presente que Jacó deu a José, essa túnica, essa veste, foi, entre aspas, o começo da ruína de José, entre aspas. Por quê, irmão? Porque nada é fracasso até que termine. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus faz o fim desde o começo. Nós não conhecemos o fim, Deus conhece. Eu estava me questionando outro dia e até comentei com a Meire, ele disse assim, falei, poxa, se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele colocou o fruto proibido lá, tão acessível para Adão e Eva? Ele já sabia que eles iam pegar e comer. Aí outro dia eu levantei um questionamento meio esquisito lá. Talvez o Gabriel aí, que mexe com veterinária, vai explicar para a gente depois. Mas eu fiquei pensando assim, porque assim, eu já tive alguns animais, e eu parei para pensar, um animal, quando vai parir um filhote, será que ele sente dor de parto? Por que ele não geme como as mulheres urram? Eu já tive cachorro, eu já tive égua, eu já assisti muito em TV, eles ficam quietinhos, moados, e no outro dia o filhotinho está lá. O cachorro está lá, irmão, quieto, num canto, daqui a pouco você vai lá, tem uma ninhada. Você acha que uma mulher faria um parto natural nessas mesmas condições? Não, sabe por quê? Porque a punição foi para a mulher, não foi para os animais. Deus falou que com dores ela daria luz. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, as coisas eram para ser melhores, por que colocou o fruto lá? Acabou com a vida das irmãs. Olha tudo que gerou nesse mundo depois do pecado de Adão, irmão. Falei, poxa Deus, se o Senhor já sabia no que ia dar, por que o Senhor fez? Ele falou, mas esse é o fim que você acha que viu. Eu já vi o fim não é o pecado de Adão. Amém? O fim não é o pecado de Eva, não é as consequências, não é a dor de parto, não é a morte entrada no mundo. Irmão, Deus, Ele tem um plano perfeito. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não foi perfeito no princípio. Deus fazia uma coisa no primeiro dia, Ele dizia, foi bom. No segundo dia Ele dizia, foi bom. Terceiro dia, foi bom. Quarto dia, foi bom. Quinto dia, foi bom. Irmão, o fim das coisas não foi no sétimo dia, ainda está por vir. E se Ele é o princípio e também é o fim, no princípio foi bom, no fim será melhor, em nome de Jesus. Amém? Nós não conhecemos o fim, mas Ele conhece. Irmão, Ele sabe exatamente como vai ser. Agora, nós temos que entender que quando o Pai nos coloca algo diferente em nós, a gente começa a ser visto com ódio por quem não recebeu a mesma coisa. Talvez você carrega uma unção que não sabe que carrega. Talvez você carrega, irmão, uma característica de Cristo que você não sabe que carrega. Tem gente, irmão, que sente ódio por você ser bom. Eu já tive um pastor que olhou para mim e falou assim, olha, cuidado, viu? Cuidado com essa bondade sua, porque a minha maneira de ser acentuava a maneira ruim que ele era.
E quando isso acontece, as pessoas elas querem nos riscar do mapa, elas querem nos tirar de perto. Amém? Então José ganha algo do seu pai, diferente dos irmãos. Ninguém tinha uma túnica colorida, José tinha. Aquilo representava o amor do pai, que o pai não tinha pelos outros filhos. A Bíblia é clara dizendo, ele amava mais. Não, Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque ele não tem filhos prediletos, mas tem filhos interessados, tem filhos dedicados, tem filhos comprometidos, tem filhos, irmão, que não se importa com a herança, se importa com o pai. Tem filhos, irmão, que não se importa com o que o pai tem, se importa com quem o pai é. Amém? E é isso que faz com que a devolução seja diferente. Então José recebe essa túnica, e olha o que acontece. Versículo 23, pula lá por favor. Versículo 23. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Quando José se aproxima dos irmãos, a primeira coisa que eles fazem é arrancar aquilo que ele tinha de diferente. Você percebe, irmão, como que quando alguém recebe algo diferente de Deus, atrai inveja, atrai ódio, atrai perseguição. Irmão, se essas pessoas pudessem, elas arrancariam isso de você, só para que vocês descessem ao nível delas, se tornassem semelhante a elas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. As pessoas podem arrancar a túnica que Jacó te deu, mas o que cobre você não pode ser tirado por ninguém. Diga bem forte: o que me cobre é o corpo e o sangue de Cristo, e ninguém pode tirar. Celebre isso, comemore isso, irmão. Sabe, podem arrancar ministério de você, pode arrancar um dia de paz da sua vida, sabe, tá tudo indo bem, de repente alguém estraga o seu dia. Acontece. Podem arrancar, irmão, dinheiro de você, podem arrancar oportunidades da sua vida, mas ninguém pode arrancar aquilo que Deus vestiu você. Arrancaram a túnica de José, deixaram ele despido, deixaram ele nu. Você nunca mais ficará nu se não quiser. Amém? Você pode escolher tirar essa veste para se misturar àqueles que ainda estão descobertos. Por quê? Porque se o problema era a veste, era só José não andar mais com ela. Amém? Mas toda vez que os irmãos olhavam a túnica em José, o ódio, irmão, ele enfurecia dentro deles. Agora imagine se José tivesse chegado lá com uma túnica de uma cor só, igual a deles. Talvez teria aplacado a fúria dos irmãos. Irmão, e é o que muitos de nós tentamos fazer. A gente se acovarda, a gente se adapta, a gente tem medo de ser diferente, de andar na contramão, de posicionar. Então a gente vai fazendo acordos, vai fazendo sociedade, vai tirando aquilo que Deus nos deu, para não incomodar, para não atrair perseguições, para não atrair ódio, inimigo. Irmão, eu creio que se você tem feito isso,
Você tem entristecido o coração do Pai. Entristecido. Quem aqui já ganhou um presente que não gostou, mas a pessoa que deu era de muita consideração, então você se esforçava para usar? Já aconteceu com você? Comigo já, algumas vezes. Uma vez eu ganhei uma camisa de uma vozinha que eu amo de paixão, e parecia um plástico a camisa, era esquisita demais, irmão. E eu vesti aquilo, eu fiquei parecendo um guarda-chuva. E eu falei, mas eu tenho que usar, porque foi a irmã que me deu. Agora você imagina se aquela irmã nunca me visse usar. Ela iria ficar chateada, ela iria ficar triste. Quando eu fui me casar, uma outra irmã chegou para mim, me entregou um embrulho e falou assim para mim: pastor, presente para o seu casamento, não é nada que preste muito não, mas é de coração. Aí eu cheguei em casa, eu abri, era uma toalha, não era nenhum jogo, era para mim mesmo, só para mim. Mas eu usei. É claro que ela não me viu usar, mas eu usei. Irmão, se você tem tirado aquilo que o Pai te deu de diferente para agradar quem quer que seja, você escolheu entristecer o coração de Deus. Não, pastor, não é para agradar, mas é para evitar conflitos. Você está entristecendo o coração de Deus. Se eu preciso tirar de mim o que Deus me deu de diferente para não aplacar o seu ódio, eu sou um covarde. É como se eu estivesse rejeitando a unção, a característica que Deus me deu, seja lá ela qual for. Amém, gente? Você está entendendo a mensagem, sim ou não? Irmão, Cristo, Ele cobre você. O corpo e o sangue de Cristo, Ele vestiu você. Não tire essa veste para não incomodar os outros no seu emprego. Não tire essa veste para não incomodar as pessoas na sua família. Não tire essa veste para não incomodar as pessoas na sua igreja. Porque tem gente que olha para a gente e fala: o seu problema, sabe qual é? É que você é santo demais. Virou defeito ser santo agora. Sabe, o seu problema é que você leva muitas coisas a ferro e fogo, sabe? Você tem que curtir a vida, você tem que ser mais maleável. As favas, irmão, para quem pensa assim. Eu carrego uma veste diferente e eu não vou tirar ela só porque ela incomoda você, só porque ela acentua sua falta de compromisso, sua falta de santidade. Irmão, o Hudson dizia para mim lá na igreja, uma vez nós fomos num culto e ele não pôde ir. Ele falou: pastor, eu queria muito ir, sabe por quê? Porque eu sei que lá eu não ia ser um esquisito, lá eu não ia ser um estranho, porque o meu jeito de orar, o meu jeito de gesticular com os braços, as pessoas ficam me olhando estranho. Não tire, irmão, o que o Deus te deu de diferente para agradar quem quer que seja. Amém? Amém, gente? Não tire. Não tire, irmão, para evitar confrontos, para evitar perseguições. Vai para cima, irmão. Aceite o desafio. Pastor, mas eu vou ser prejudicado. Talvez todo o mal que te fizerem vai ser convertido para bem na sua vida. Amém? Todo o mal que os irmãos fizeram a José empurrava ele cada vez mais para perto do que Deus tinha planejado para ele. Irmão, teve um momento na minha vida, ministerialmente falando, que eu reuni os obreiros e falei para eles, falei: olha, eu estou tentando ser diferente, mas eu estou morrendo espiritualmente, eu não estou me sentindo bem, isso está me fazendo mal. Todo dia eu acordo, eu não sei mais quem eu agrado, eu não sei se eu agrado a Deus ou se eu agrado o sistema da minha igreja. Eu falei: olha, eu vou romper com isso.
Eu falei, eu vou ser do jeito que Deus quer que eu seja, só que eu não sei por quanto tempo, porque se a igreja souber, eu posso ser expulso. Eu tentei, irmão, mas aquilo estava me matando. Chega um momento na nossa vida que a gente vai ter que decidir quem a gente quer agradar, e as favas para quem não se agradar, não importa quem eles sejam. Amém? Aí nós fomos numa reunião e foi nos exigido que a nossa pregação não durasse mais do que 15 minutos. O pastor disse assim, poxa, onde já se viu uma igreja com 40 pessoas fazer um culto de 40 minutos? Eu falei, Jesus, pensa, sabe quando você está fazendo coisa errada? Eu falei, alguém contou para ele. Às vezes estava só eu e o Léo à tarde, eu e o Léo e a mãe dele, eu e o Léo e o Hudson, e a gente tinha culto de 1h30, 2 horas. Eu fiquei, irmão, furioso naquele dia, e eu falei, então tá, já que é para ser assim, vai ser assim. Preparei a mensagem no domingo, e aí falei para o Xavier, falei, pode marcar aí, não vou gastar 10 minutos. Ele, eu duvido, pastor. Eu falei, marca. Aí ele marcou. Terminou o culto, ele falou para mim assim, eu falei, e aí Xavier, quanto tempo? Ele falou, pastor, ainda passou, deu 14 minutos. Para quem prega 1h30, 2. Aí eu terminei o culto, o Hudson me perguntou, falou para mim assim, pastor, o senhor me ensinou a agradar a Deus e não os homens, o senhor tem que pregar. Aí a irmã Madalena chegou para mim e falou, pastor, isso é direção de Deus ou dos homens? Eu falei, dos homens. Ela falou, e que é isso que o senhor fez? E você ser confrontado, irmão, pelo evangelho que você mesmo prega, me deu tanta dor, foi tão ruim. E a minha esposa falou assim para mim, eu falei para você não fazer, eu falei que você ia voltar mal para casa. E eu fiquei mal aquele domingo, irmão. Por quê? Porque eu estava tirando a túnica diferente que o Pai tinha me dado, para não provocar confrontos, para não trazer problemas. Irmão, a gente se preocupa demais com a opinião dos outros, e todo o mal que foi acontecendo em sequência de tudo aquilo, me trouxe para cá, exatamente para onde Deus tinha planejado. Irmão, às vezes a condução que Deus vai usar para nos levar até o propósito é a barriga do peixe. A gente não quer a barriga do peixe, a gente quer o conforto do porão do navio. Pagamos a passagem para andar naquele navio, estamos lá tirando um sono naquele navio, mas aquele navio está nos levando para longe do que Deus planejou. Então a gente vai passar dias no ventre do inferno, disse Jonas. Irmão, é dias infernais, dias que você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas esses dias, resista, irmão, não tire a túnica, porque essa é a marca, e esse é o compromisso que Deus tem com você, para te levar para onde Ele te planejou. Todo mal que te fizerem, se você não negociar, vai se convertido em bem, inexplicavelmente. E aí de repente você vai viver uma realidade diferente, e vai dizer, meu Deus, por que simplesmente eu não saí e fui lá e decidi? Porque não era para ser assim, porque não era um barco, um navio confortável que ia me trazer até aqui, era o vento de um peixe, era o vento do inferno, eram dias infernais, dias de tribulação, dias de angústia, dias de dor, dias de julgamento, dias de apontamento, de calúnia, de difamação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas todo esse mal converteu-se em bênção. Diga glória a Deus. Irmão, não tire, não entristeça o coração de Deus. Eu fiz uma oração a Deus nesses dias, e Deus falou assim para mim, olha, houve um tempo que você precisou da igreja e ninguém te ajudou, ninguém ficou do seu lado. Ele falou, hoje eu preciso da igreja, e ninguém está ficando do meu lado. E você, vai ficar do meu lado?
Eu falei: eu vou ficar, Deus. Ele falou: então prega, então prega, então faça, então fale, então confronte. Eu falei: mas Senhor, aí eu vou começar a bater de frente com a própria liderança da igreja. E Deus dizia para mim: fale, pregue. Está entendendo, irmão? E talvez a gente ainda se acovarda, irmão. Ainda se acovarda. Ande contando experiências para você, para que você entenda que você carrega algo diferente, irmão. Você acha que você é mais um religioso na igreja evangélica? Você acha que tudo que você enfrentou, passou, sofreu, decepcionou com a igreja, e ainda está aí sentado na cadeira olhando para mim, me ouvindo pregar 1 hora, 2 horas semanalmente? Você acha que é por acaso? Deus tem algo diferente com a sua vida. Só que você em algum momento guardou essa túnica na gaveta, sabe? Você escondeu lá e falou: não, eu não quero mais, porque isso está trazendo problemas para mim. Sabe, é como um super-herói que não quer mais ser um super-herói, quer ser um homem comum. Não, eu quero fingir que eu não carrego poderes especiais. Por quê? Porque com poderes também vem responsabilidades. Irmão, se eu não tenho coragem de proclamar a palavra de Deus, então Ele não vai revelar a palavra para mim. Amém? Se eu não tenho coragem de decretar a palavra de Deus, doa quem doer, então Ele não vai revelar a palavra para mim. Então eu não posso guardar a minha túnica, irmão, para não enfurecer os meus irmãos, porque toda essa perseguição, todo esse ódio, essa raiva vai te levar para onde Deus tem preparado. Amém? Eu sei que é difícil quando você está vivendo a tribulação, porque eu vivi nela. É difícil você estar dentro dela e imaginar que aquilo vai se transformar em bênção, e acreditar que de alguma forma, de alguma maneira, de repente, irmão, o vento sopra e o que estava contra fica a favor. De repente, quem estava embaixo agora está por cima. É difícil você, dentro do olho do furacão, acreditar nisso do que eu estou falando, mas eu estou falando e contando experiência. Não tire a túnica, amém? Não abra mão do pacto, não abra mão da aliança. Se tem algo diferente de Deus, do Pai em você, seja diferente. Não tenha medo de ser diferente. Pastor, mas a gente sofre muito. Sofre, é verdade, porque prego que toma martelada é aquele que aparece, irmão. Amém, gente? Sofre bastante, é verdade, mas a Bíblia diz: alegre-se por ser participante das aflições de Cristo, porque grande será o seu galardão no reino dos céus. Aqui não é o fim. Daqui 10 anos não é o fim, daqui 30 anos não é o fim. Irmão, essa igrejinha com 40 pessoas não é o fim. Você sabia que se eu tiver uma igreja com 40 pessoas e eu conseguir salvar as 40, eu posso ter mais sucesso com alguém com 5.000 membros e não conseguiu salvar 10? Eu sei que se Cristo voltar agora, eu tenho sucesso no meu ministério. Eu sei que se Cristo bater a porta aqui agora e dizer: ó, vim buscar a minha igreja, eu vou falar: Senhor, está aqui tua noiva. O Senhor quer que a gente canta, o Senhor quer que a gente chora, o Senhor quer que a gente adora, o Senhor quer que a gente pula, o Senhor quer que a gente fique em silêncio, o Senhor quer que a gente faça o quê? Porque estamos preparados, estávamos nos preparando todo esse tempo para esse encontro. Eu sei disso, então celebre, amém? Festeje, irmão. Se tem algo diferente em você, comemore. Está atraindo ódio, comemore. Está atraindo perseguições, comemore. Está atraindo inveja, comemore. Só nunca tire a túnica, porque essas pessoas, se elas pudessem, elas arrancavam, como arrancou de José. Mas o que te cobre, homem nenhum tem poder para arrancar, irmão. Não tem. Não importa quem ele seja, o nível de autoridade que ele tem, de respeito que ele tenha, ninguém pode tirar de você. O homem estava ali sentado na minha frente, mas a palavra de Deus estava na minha boca. Na minha boca.
A Bíblia diz que os templos estavam cheios de ouro, cheios de homens estudados, fariseus, saduceus. Mas a palavra de Deus estava na boca de um profeta louco, lá no deserto, comendo gafanhoto e mel, e dizendo: assim diz o Senhor, Deus me enviou na frente para preparar o caminho por onde Ele há de passar depois. É isso, Ingrid. É isso. E olha, as coisas só não se nota quem não quer notar, quem não quer ver. Só que a gente, irmão, a gente se tornou idólatra sem que percebêssemos. A gente critica os irmãos católicos que são idólatras, de estátuas de pau, de pedra, e a gente idolatra pessoas que não morreram ainda. Eu não sei, eu acho que é pior. É como eu disse para vocês, eu não me considero o pastor dessa igreja, eu me considero só um mensageiro. Porque o pacto que eu fiz com Deus é o seguinte: Deus, eu vou, mas eu vou se o Senhor for o nosso pastor, porque aí nada vai nos faltar. Eu falei, eu só aceito ser o mensageiro, nada mais que isso. Amém, gente? Amém, povo de Deus? Agora, por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu estou contando experiência de acertos e erros da minha parte, de dias que eu quis vestir a túnica e dias que eu quis tirar a túnica, dias que eu estava pronto para o confronto e dias que eu estava me acovardando, dias que Elias, irmão, eu orava e o fogo consumia os soldados, e dia que ele se escondia no deserto e queria morrer com medo. O que Deus está tentando falar para mim e para você é o seguinte: eu cobri você com algo, não rejeite isso. Eu dei algo diferente para você porque eu quis dar. E os seus irmãos não tem nada a ver com isso. Amém? Então, irmão, não tire, não negocie, não guarde na gaveta, não pense, não, eu não posso vestir o meu caráter cristão nessa reunião que eu vou participar hoje, porque se o meu lado santo vier para fora, eu vou perder as oportunidades de lucrar. Não faça isso, porque Deus te deu e Deus pode te tirar. Amém? Não faça isso. Porque não adianta, irmão, a gente adorar a Deus aqui dentro e não adorar Ele lá fora. Não adianta a gente mostrar a Deus com o microfone na mão e não mostrar a Deus, irmão, de short e chinelo. Não adianta. Nós precisamos entender: o Senhor, Ele me cobriu, Ele me deu permissão para ir morar no céu, o lugar onde não haverá mais choro, não terá morte, não terá pranto, não terá dor, não terá fome, não terá sede. Eu posso entrar lá, porque tudo isso que era corrupto já está revestido de incorruptibilidade, tudo isso que é mortal já está revestido de imortalidade. Amém? E eu preciso celebrar com isso, mas o fato é que tem muita gente que não está celebrando. Tem muita gente, irmão, que não aprendeu a celebrar. Às vezes até na reação da igreja a gente percebe isso. A gente está tão pronto para ser exortado, mas não está pronto para ser exaltado. Tão pronto para ser exortado que quando o pastor fala, abra a Bíblia em Apocalipse, né, Pedro? Já treme as pernas. Pedro contando para mim, um dia o senhor começou o culto assim: irmão, eu tenho uma palavra hoje que, olha, não vai ser brincadeira não, abra a Bíblia em Apocalipse. Ele, meu Deus, Apocalipse tem nada de bom. E olha aí que o Apocalipse está revelando para nós. Estou te dando entrada a esse lugar. Se isso não for motivo de festa, nada vai ser. Se isso não for motivo para você se alegrar, irmão, nada será. Vamos celebrar. Amém? Volta lá para Atos, para a gente encerrar. Atos, capítulo 12.
Atos 12, versículo 5. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e me segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Por que muitas pessoas não estão celebrando? Por que a gente, irmão, ainda insiste em ficar preso em pessoas, em opiniões, em situações nas quais Deus já nos libertou? Eu te faço essa pergunta, mas eu acho que você precisa se fazer. O que é que tem nessa prisão que faz com que eu não queira sair dela? Porque o anjo já brilhou a luz, já trouxe a palavra, já te tocou do lado, já pôs os soldados para dormir, já tirou os grilhões das suas mãos, já abriu a porta que dá para a rua, mas você se recusa a sair. Mas você insiste em ficar. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus falou no meu coração. Não deixa a demasia da santidade jogar fora as chances que Deus te dá. Pedro era de Deus, sim ou não? Estava sendo absolvido da prisão? Não. A forma como ele estava sendo tirado de lá era lícita ou ilícita? Ele ia ser um fugitivo, ou não é? Pastor, então o senhor quer dizer que Deus pode usar coisas ilícitas para me ajudar? Ilícitas para quem? Amém? Ilícitas para quem? Essa é a pergunta, irmão. Se eu for demasiadamente justo, a Bíblia diz que eu vou destruir a mim mesmo. Imagina Pedro: não vou sair não, eu sou de Deus, eu não faço essas coisas não. Não, eu tenho que ser julgado e Deus vai me inocentar. Iria morrer. Iria morrer, e Pedro morto não era útil, porque na sepultura não há louvor para Deus. Irmão, não questione as maneiras como Deus trabalha, apenas siga as instruções do anjo. Esse é o problema, a gente é instruído. O anjo brilha a luz na nossa cela, ele resplandece a palavra, traz a direção, mas a gente não segue. Então a gente já calçou as sandálias, a prisão já está aberta, a porta escancarada, e a gente diz: não, mas eu não vou ficar aqui. Não, vou ficar, pastor, não vou, porque não, Deus sabe. Tudo tem um tempo, né, pastor? Tudo tem uma hora certa.
Não seja frouxo. Não seja covarde, irmão. Porque a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Tem uma tradução que vai dizer os tímidos, mas o correto é os covardes. Amém, gente? Não tenha medo de encarar os desafios que Deus está colocando à sua frente. Mas a demasia da santidade, o excesso, aquilo que vai além do necessário, porque a palavra demasia significa ir além do que é necessário. Amém? Ou seja, há um limite que é necessário, não pode ser aquém, senão é pecado. Mas ir além é desnecessário. Poxa, quem abriu a prisão foi um anjo. Quem empunhou os soldados para dormir foi um anjo. Pedro não encostou o dedo neles. Amém? Quem tirou as algemas foi um anjo e falou: vai, filho, seja feliz como um fugitivo. Porque a Bíblia diz, depois Pedro teve que sair da cidade. Amém? Porque ele era um fugitivo, um procurado. Não deixe, irmão, misericórdia em demasia te aprisionar em pessoas que Deus já te libertou. O que é demasia? Além do necessário. Diga glória a Deus. Não, pastor, mas a gente tem que ter misericórdia. Além do necessário, quem vai ser destruído é você. Não, pastor, a gente tem que ajudar, é o próximo. Aí você põe o bandido para dormir na sua casa. Quem vai ser destruído? Não, pastor, mas a gente tem que dar uma chance, igual Deus deu para a gente. Mas Deus não vai levar todo mundo para dormir na casa dele, não. Amém? A Bíblia diz que há pré-requisitos para entrar na casa do Senhor e morar com Ele para sempre. Diga glória a Deus. E aí a gente quer bancar, irmão, o bom samaritano, que na verdade não é. Na verdade é um entorpecimento mental, espiritual, emocional, ou desejos exclusos, egoístas, interesses pessoais. A demasia na misericórdia vai manter você preso a pessoas que Deus já te livrou delas, já te libertou delas. Amém? Não deixa a demasia da justiça, não deixa a demasia da santidade te aprisionar em coisas que Deus já te libertou. Diga glória a Deus. Não deixa. Não deixa, irmão. Porque se você for demasiadamente além do necessário justo, te destruirá a ti mesmo. Então a irmã não pinta a unha e fica metendo a língua naquela que pinta. Olha, pecador, eu sei que vem fazendo na igreja. Qual é o maior pecado? A unha pintada ou a língua comprida? Julgando por conta de uma doutrina. É a demasia, irmão. É a justiça em demasia. Amém? Deus está dizendo para alguém que, olha, eu já enviei um anjo, ele já brilhou a luz, ele trouxe a revelação da palavra, ele já tocou de você, já despertou você do sono, manteve os soldados dormindo, tirou os grilhões da sua mão, calçou os sapatos dos seus pés, abriu as prisões, mas você ainda insiste em ficar aí dentro. Então se pergunte: o que é que tem nessa pessoa que te aprisiona a ela? O que é que tem nessa situação que você ainda está preso a ela? O que é que tem nesse passado que você ainda está cativo dele? Porque já era para você estar celebrando, já era para você estar comemorando. Amém, gente? Amém, gente? A Bíblia diz que Pedro sai da prisão, e ele chega na casa de Maria, tem muita gente orando. A menina olha feliz, atônita, sai correndo, fala: olha, Pedro está na porta. Ninguém nem acredita. Aí o povo aparece, fica tudo eufórico. Pedro: que eu estou aqui, mas eu estou fugitivo. Mas eles comemoram.
eles celebram. Amém, igreja? Celebre, irmão, a sua vitória. Não tenha medo de fazer barulho, não. Não tenha, porque o ímpio não tem. O ímpio não tem. Ontem estava um tuts-tuts lá perto da nossa casa, vocês ouviram lá? Eu estava preparando a mensagem, 4 horas da manhã eu já estava orando: Deus, queima tudo esse som, Pai, que está me atrapalhando. Porque de dia não dá, né? De dia é bem movimentado lá no nosso bairro, né? É criança, é carro, não dá para parar lá e ficar quietinho. Então eu fico na madrugada e o som não parava. Eu falei: Jesus, é 4 horas da manhã, irmãos. E a gente tem medo de fazer barulho com aquilo que Deus nos fez, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor revelou para nós. Faça barulho, irmão. Adore a Deus com voz alta. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20, no momento que começaram a louvar a Deus com voz muito alta, Deus começou a desbaratar os inimigos. Adore ao Senhor. Não tire a túnica diferente que Deus te deu para agradar quem quer que seja. Simplesmente adore a Deus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? É igual nós aqui na igreja. Se for ver, a gente não tem técnica nenhuma, né? Os louvores é estrondado, o som estourando, mas é a túnica que Deus nos deu. Quem passa lá fora sabe que aqui a gente está adorando é a Deus, irmão. Uns vão gostar, outros vão xingar, cambada de crente, mas o que interessa é a opinião do Pai. Sabe aquele seu filho recém-nascido, o Elcio deve saber disso, que ele fica lá babando, fazendo bolinha de baba, e o pai acha lindo, a mãe acha lindo. Assim é Deus, irmão. Está cantando fora do ritmo, fora do tom, mas Deus acha lindo, é isso que importa. É a túnica que Ele nos deu, é isso aí, é adoração, é relacionamento, é estar com Deus. Se você vê e gosta, amém, seja bem-vindo. Se você vê e não gosta, está livre para escolher outro lugar. Mas essa é a nossa túnica. A gente não vai tirar para agradar quem quer que seja. Não importa o tamanho do seu dízimo. Amém? Diga glória a Deus. Irmão, celebre. Saia dessa prisão que já está de portas abertas, porque se você ficar aí, você vai morrer no dia seguinte. Jesus, a nossa Páscoa, Ele já nos libertou dessa prisão. Você não precisa mais viver aí. Mas se você insistir em ficar, quem vai ser destruído é você. Não vai ser Herodes, não. Não vai ser o inimigo, não. É você. Amém, gente? Tão sério isso, que a Bíblia diz que depois o Herodes esteve perante o povo. Você pode ler depois na sua casa, o decorrer aí. E o povo começou a gritar: olha, nós queremos a voz de Deus e não do homem. E a Bíblia diz que ele não deu glórias a Deus, e os bichos começaram a comer ele até que ele morreu. Se a nossa túnica, irmão, é dar glória a Deus, é isso que vamos fazer. Vamos celebrar. A gente serve a Deus com maturidade, com responsabilidade. A gente sabe a túnica que a gente está carregando, amém? Mas a gente não precisa ser embrutecido. A gente não precisa ser religiosamente, irmão, aprisionado. Amém, gente? Não adianta cumprir protocolos religiosos, tudo bonitinho e perfeitinho, se dentro do seu coração não bate o coração de um verdadeiro adorador, que é o que Deus procura. Amém? Então que você hoje possa pegar essa palavra no seu coração e ter uma convicção tamanha, irmão, que se o Pai te deu algo diferente, vai atrair perseguição, vai atrair ódio. Você só deve resistir, porque todo mal que te fizerem, Deus vai converter em bênção, em nome de Jesus. Amém? Só não tire a túnica para agradar os outros, porque isso vai entristecer o coração do Pai. Diga glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Irmão, se você trouxe o seu dízimo, trouxe a oferta do aluguel, amanhã a gente tem que efetuar o pagamento. Os irmãos vão passar.